Olá, queridos alunos, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês para dar prosseguimento às correções dos blocos de questões. Meu nome é Felipe Pellegrini, como vai aparecer no GC, aí vocês já devem estar cansados de ver os vídeos, né? Mas eles são importantes para que a gente possa aparar as arestas aí dos eventuais problemas que vocês tenham tido para fazer os exercícios. Também no GC aí meus contatos, meu Twitter, meu Instagram, e você também pode se utilizar da ferramenta institucional aqui do Damásio, do portal Damásio, que é o Fale com o Professor, o antigo CSD, Centro de Solução de Dúvidas. Tanto o professor Alan quanto eu somos os responsáveis aí, aqueles que não dormem para que tudo dê certo para vocês, tá bom? Mas diretamente é mais fácil pelo Instagram ou pelo Twitter, porque no CSD entram dúvidas do Brasil inteiro. Então a gente consegue manusear isso de uma melhor forma, de uma forma mais rápida. Vamos ver o que a gente teve pela frente, o que vocês tiveram para fazer. Vamos no quadro, vamos ver a nossa primeira questão de hoje. Então, como disse a vocês, é só me encontrar aí, Pellegrini Felipe, sem ponto, sem underline, sem nada. Meu sobrenome, meu nome corrido, e você me acha lá. Bloco 3, primeira questão. Determinado estabelecimento comercial situado em São Paulo realizou operação de saída econômica de mercadoria para a empresa sediada no Espírito Santo. Beijo para a galera de São Paulo e do Espírito Santo. Discriminou-se na nota de saída desconto de 5%, condicionado ao pagamento realizado até o dia 10 do mês subsequente. E aí pergunta para você, esse desconto integrará a base de cálculo do ICMS? Haveria alguma diferença se o desconto fosse incondicionado? Muito bem. Então, veja comigo que a questão ela já te dá uma direção, ela já te dá um norte para que você responda. Ela quer que você trate sobre os descontos sob condição, né, condicionados, e os descontos incondicionados. Apenas um alerta que eu faço a vocês. A FGV gosta muito que você direcione sua resposta, que você diga que cabe uma coisa e que, consequentemente, não cabe a outra. Aí você olha para mim e fala assim, pô, professor, mas isso daí não faz sentido, tal. Realmente não faz. Mas se eles cobram isso de vocês, não tem como você não colocar. Por exemplo, ele pergunta sobre certidão. Só fugindo um pouco do problema para vocês entenderem. Ele pergunta se cabe certidão negativa. Aí, na verdade, cabe a positiva com efeito de negativa. Então, ele quer que você diga sobre a certidão positiva com efeito de negativa e que, por consequência, não cabe a certidão negativa. Aqui, ele já te facilitou, porque ele já perguntou de cara o que acontece sobre os descontos sob condição e os descontos sob não condição, ou condicionados e incondicionados, enfim. Bom, nos termos da Lei Complementar 87 de 96, que trata sobre o tributo em questão, há uma disposição específica ali no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A, que vai dizer que sim, que os descontos condicionados integram sim a base de cálculo. Ok. Porém, vige também no ordenamento jurídico a súmula 457, súmula 457 do STJ, que vai dizer para vocês, basicamente, que sob os descontos incondicionados não há a integralização, ali a incidência na base de cálculo do ICMS. E é o que vocês vão vislumbrar no problema, na resposta comigo agora no gabarito. Veja que não há grandes problemas, é basicamente uma aplicação aí de legislação e aplicação sumular. Então veja que descontos concedidos sob condição são sujeitos a eventos futuros e incertos, de modo que nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Lei Complementar 8796, ou também conhecida como a Lei Candir, integra a base de cálculo do ICMS. Todavia, caso o desconto seja concedido sem condicionamento, o valor do desconto não integrará a base de cálculo do ICMS, conforme já pacificado no STJ, através do enunciado da súmula 457. Os descontos incondicionados nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Questão 2. A empresa Arte e Companhia, que tem como objeto
manufatura de artefatos em madeira e tecido, diante do grande interesse dos europeus, deseja passar a atender este mercado. Antes de iniciar as atividades, os sócios da empresa pretendem analisar todos os impactos tributários sobre essa operação e o indagam para saber se estão sujeitos ao recolhimento do IPI sobre essas vendas. Qual o seu parecer? Então você, já como advogado, advogada, vai analisar o problema, vai olhar e, como eu disse, como eu salientei a vocês ainda há pouco, vai dizer aquela questão do embora caiba, não cabe. Assim. Embora haja a incidência do fato gerador, ali do IPI, que seria um envio ao exterior dos manufaturados, não vai haver a cobrança. Isso porque existe no ordenamento jurídico uma imunidade específica do IPI, prevista no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição Federal. E vai dizer que produtos enviados ao exterior estão à margem da lei, não haverá incidência, não haverá cobrança, pois há uma imunidade. Vale a pena ressaltar para vocês uma coisa. Existem 4 vocábulos que são sinônimos de imunidade dentro da Constituição Federal. Lembrando, claro, que você nunca vai encontrar o termo imunidade dentro da Constituição. Os 4 vocábulos são isenção, sim, isenção dentro da Constituição é sim uma imunidade, gratuidade, não incidência e vedação. Muito cuidado, tá? Geralmente você passa a leitura corrida e esquece sobre não incide, Você passa e não se lembra que isso é uma imunidade. Por quê? Porque o aluno se condiciona a apenas atrelar como imunidade as ditas genéricas ali do artigo 150, inciso 6 da CF. Então, muito cuidado, tenham bastante cuidado com isso daí. Numa leitura cansada na prova, tal, tudo mais, você pode aí perder pontos preciosos com esse esquecimento, com o cansaço de prova. Então, condicione a ler palavra por palavra, expressão por expressão, e lembrando das coisas importantes, tá? Isenção, gratuidade, não incidência e vedação dentro da CF são imunidades tributárias. Vamos à lousa? Vamos olhar como ficou o nosso gabarito. Então, veja comigo aí que, embora a empresa realize o fato gerador do IPI, não há a incidência do IPI. Isso porque, de acordo com o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da CF, há imunidade específica do IPI para os casos de produtos destinados ao exterior. Terceira questão. O prefeito do município de Carajás, ao tomar conhecimento de que a lei municipal não fixou um prazo para recolhimento do ISS, fixou por decreto o prazo para recolhimento de 30 dias após o fato gerador do tributo. Passados alguns meses e ainda no mesmo exercício, o prefeito resolve alterar o prazo para 10 dias. E aí a questão te indaga, há algum ferimento aos princípios da legalidade e da anterioridade? Então veja que estamos tratando sobre prazo que foi por decreto, certo? E o prazo, ele era de 30 dias e passou para 10 dias. Então, passou de 30 e veio aqui para 10 dias. Aí ele vai e te pergunta se há algum ferimento ao princípio da legalidade e o da anterioridade. Pode vir comigo. Veja aqui, então, os dois princípios muito importantes, né, para a gente aí, previstos no artigo 150. Inciso 3, legalidade, né? 150, inciso 1º da CF, e anterioridade, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Beleza. Princípios baselares importantíssimos aí para os nossos meandros tributários. Beleza. Falou sobre prazo, que foi via decreto e que alterou o prazo de 30 para 10. Ok. Como regra, a gente sabe que instituição e majoração de tributos, elas deverão ser por meio de lei. Ok. Só que a gente não está falando de
tributo, nós estamos falando de prazo, e prazo é matéria de legislação tributária. Então, em que pese ter sido feito por decreto, este decreto é válido. É válida esta alteração de 30 para 10 dias, via decreto, em conformidade com o artigo 97 do CTN e também com o artigo 160 do próprio CTN, do próprio diploma aí tributário. E veja que ele também te pergunta sobre a anterioridade. E ele te diz, é possível, deveria respeitar, não deveria? Como funciona? E há uma súmula, a 669 do STF, que ela é cristalina, que ela é muito clara em dizer que não se cobra, não se exige a observância do princípio da anterioridade em face de matéria de legislação tributária, em face de prazo. E é o que a gente vai vislumbrar, o que vamos verificar aí quando da leitura do nosso gabarito, que é o que vamos fazer agora. Venham comigo. Então veja, que não, pois o princípio da legalidade não se estende ao prazo para recolhimento do tributo, nos termos do artigo 97 do CTN. Ademais, o prazo é matéria da legislação tributária e não de lei especificamente, sendo possível a sua alteração por decreto, nos termos do artigo 160 do CTN. Então, veja comigo que a parte da legalidade, você encontrou subsídio aí, tanto no 97 quanto no 160 do CTN. E aí você passa a responder a segunda parte da questão, que quanto à anterioridade, existe uma súmula, e a súmula é muito clara ao dizer que a norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, a nenhum deles, seja de exercício ou seja nonagesimal. Não há qualquer observância. Portanto, o que foi feito pelo problema está correto. Lembre-se que nas questões você pode ter tanto respostas positivas quanto negativas. O examinador pode se utilizar de uma resposta positiva para que você apenas a ratifique. Já na peça, isso é impossível, porque senão não teria mérito para que você construísse, né? Então, vale-se essa dica, vale para que vocês possam ficar atentos que muitas vezes pode estar correto o que o examinador trouxe. Quarta questão. A empresa XYZ Limitada, no ramo de segurança eletrônica patrimonial, com sede em Santo André, beija Santo André, tem retido ao município de São Paulo o valor de ISS pela prestação de serviço ao condomínio residencial, Quinta da Boa Vista, por ser o local de prestação. Levando em consideração a Lei Complementar 116 de 2003, analise a possibilidade jurídica desta retenção. Muito bem. Pode vir comigo. Como regra, o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, ele vai determinar o momento, né, o local onde deverá ser recolhido o tributo. Como regra, é no domicílio do prestador ou no local ali da prestação, né? E aí você vai ter que verificar, porque existem situações que são exceções a isso, certo? Existem situações discriminadas na própria legislação ali, que é muito simples, é um rol taxativo. Fora daquilo vai cair na regra geral. Então você vai estar vendo aí o artigo 3º, vai estar analisando ele, e aí você vai passar para a lista anexa, porque a lista anexa tem que ser uma leitura conjunta, uma leitura próxima deles, para que faça aquela chave e fechadura, para que encaixe e você não erre a questão. Beleza. E na lista anexa, você vai achar o item 11.02. E o item 11.02, em conjunto com o artigo 3º, vai te ajudar a responder a questão e vai dizer para você que também o que ocorreu no problema está correto, que está corretíssimo reter o tributo ali em São Paulo, em que pese ser de Santo André. Veja comigo no gabarito como ficou a resposta. Veja que é uma questão também muito simples aí, uma questão fácil de você conseguir encontrar a resposta. Porque a essa altura aí do bloco 3, vocês já estão com traquejo, já estão com manuseio legal do Minivad. E se não estão, por favor, vamos mexer pra caramba aí, vamos trabalhar para
para conseguir. Código bonitinho, limpinho, não é código de aluno de segunda fase. Código de aluno de segunda fase tem que estar caindo página, tem que estar todo fodido aí. Desculpem o termo, tá? Em regra, o ISS é devido no local de estabelecimento prestador ou no local de seu domicílio, nos termos do artigo 3º caput da Lei Complementar 116 de 2003. Entretanto, será devido no local dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa, assim como o artigo 3º, aí 16, da Lei Complementar 116 de 2003. Dessa forma, tem-se que a retenção no município de São Paulo está correta, haja vista que o serviço de segurança se enquadra no item 11.02 da própria lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Pois bem, veja que o bloco aí envolveu partes simulares, parte de aplicação de conceitos, mas que não é um bloco tão difícil de se fazer. Você precisa estar muito atento com os detalhes dele. Então, questões ali que te fala que é prazo, que ele fala ali sobre o subitem, que você tem que lembrar de pegar a lista anexa. Ele vai lembrar para você que uma não incidência de UIPI é uma imunidade. Então, embora ele possa ser um bloco tranquilo de se fazer, se você não estiver atento aos detalhes, a sua nota vai ser muito baixa, a sua nota vai ser pequena, porque você vai perdendo ponto, você não verifica as questões das súmulas, então tua nota vai lá embaixo. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Muito cuidado com a consecução dos problemas, com a forma como eles são trazidos para você. Nada é tão simples como parece, mas também não é tão impossível. Então, veja, não sabe a questão? Procura, analisa, lembre-se das aulas, lembre-se que é hora de você ter um relacionamento sério com o seu código, né? Que até a gente brinca. É hora de você realmente mexer muito, bagunçar ele, olhar, virar, olha índice cronológico, olha as remissões, olha tudo com calma e construa uma resposta sequencial. Acho que essa é a melhor forma de você conseguir pontuar perante a FGV, porque eles fracionam as questões em várias subquestões. Então, você consegue, buscando 0,25 daqui, 0,15 ali, 0,20 ali, e no final, a sua nota, que pode não ser um 1,25, mas ela pode ser um 0,80, ela pode ser um 0,90, até um 0,60, e vai te ajudar lá no final, porque você não precisa tirar 10, você precisa tirar 6. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Foco nos estudos aí, nós estamos juntos em busca da aprovação de vocês, porque o sucesso de vocês é o nosso. E nós estamos juntos e queremos muito isso daqui. Vai acontecer, tá bom, gente? Vai rolar. Estou à disposição de vocês aí no Twitter, no Instagram e também aqui na ferramenta da instituição, aí no Fale com o Professor, no CSD. Fiquem com Deus, até a próxima, até um próximo curso, porque a aprovação de vocês é certeza. Beijo, até mais.